Num tempo em que o povo de Israel se afastava cada vez mais dos caminhos de Deus, mergulhado na idolatria, corrupção e injustiça social, Deus levantou um homem improvável para carregar sua mensagem de juízo. Amós, um simples criador de ovelhas e cultivador de sicômoros da pequena vila de Tecoa, em Judá. Ele não era sacerdote nem profeta de linhagem tradicional. Era um homem do campo, sem prestígio ou influência, mas com um coração sensível à voz de Deus. E foi justamente esse homem que Deus escolheu para denunciar os pecados de uma nação poderosa, rica e aparentemente próspera. O reinado de Jeroboão II vivia dias de abundância econômica e expansão territorial, mas por trás da fachada de sucesso escondiam-se a opressão dos pobres, o suborno, a arrogância religiosa e a decadência moral. Com palavras afiadas como espada, Amós atravessou as fronteiras do Reino do Norte e proclamou uma verdade dura: Deus não se agrada de sacrifícios vazios e cultos hipócritas. Ele quer justiça. Amós alertou que o julgamento viria, e viria rápido, caso o povo não se arrependesse. Mas ninguém o escutou. Neste vídeo, você vai conhecer a chocante história do profeta Amós, sua origem humilde, sua ousadia em confrontar reis e sacerdotes, e a mensagem que continua ecoando até os dias de hoje. Uma história de coragem, fé e um aviso divino que foi ignorado, com consequências trágicas. Quem era Amós, o homem por trás da mensagem? Para entender a profundidade da missão de Amós, é essencial conhecer quem ele era. Amós não era um profeta treinado, nem fazia parte de uma escola de profetas como os de Samaria ou Jerusalém. Ele mesmo declara em Amós 7,14: Não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Ou seja, ele era um homem comum, um trabalhador do campo, acostumado com a vida simples e o esforço diário. Tecoa, sua cidade natal, era uma pequena vila nas colinas do sul de Judá, distante dos centros de poder e influência. Não havia nada em Amós que sugerisse que ele se tornaria um mensageiro ousado para todo o reino de Israel. Mas foi exatamente dessa simplicidade que Deus o chamou, e isso não foi por acaso. O chamado de Amós nos mostra uma verdade poderosa. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E muitas vezes ele levanta pessoas comuns para realizar tarefas extraordinárias, justamente para mostrar que a força vem dele, não dos títulos ou posições humanas. Amós era um homem sensível à injustiça. Vivendo como pastor e agricultor, ele testemunhava diariamente o sofrimento dos pobres e a exploração dos mais fracos. Quando Deus o chamou para profetizar, ele já carregava no coração um senso profundo de indignação contra a desigualdade que se espalhava como praga no meio do povo. A coragem de Amós se destaca desde o início. Ele sabia que sua mensagem não seria bem recebida. Afinal, ele não estava indo pregar boas novas ou promessas de prosperidade. Ele foi chamado para ser a voz do juízo, e ainda assim, ele obedeceu. Amós deixou Judá e foi até Israel, o reino vizinho, onde a idolatria e a corrupção estavam enraizadas até mesmo entre os líderes religiosos. Foi lá, entre o povo que se achava invencível por causa de sua riqueza e sucesso militar, que Amós se ergueu como um trovão, trazendo um alerta direto do trono de Deus. Mesmo sendo um estranho em terra alheia, Amós não hesitou. Ele falou com ousadia, denunciou os pecados da elite e expôs o sistema religioso hipócrita. Sua vida se tornou uma missão, não por vaidade, mas por obediência a um chamado que ardia como fogo em seu coração. A figura de Amós nos ensina que Deus pode usar qualquer um, de qualquer lugar, para falar com autoridade. Tudo o que ele precisa é de um coração disposto. O cenário de Israel: riqueza por fora, podridão por dentro.
No tempo de Amós, o reino do norte, Israel, estava prosperando materialmente. O rei Jeroboão II reinava com força. Havia estabilidade política, crescimento econômico e conquistas territoriais. As cidades estavam em expansão, os mercados cheios, os palácios luxuosos. À primeira vista, era uma era dourada. Mas por trás desse brilho aparente, escondia-se uma realidade sombria. Enquanto os ricos se banqueteavam em camas de marfim e viviam rodeados de luxo, os pobres eram esmagados. Amós descreve em detalhes: eles vendem o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. Amós 2:6. Havia corrupção nos tribunais, suborno em troca de justiça, exploração de trabalhadores e uma insensibilidade chocante diante do sofrimento dos necessitados. As elites religiosas, por sua vez, colaboravam com o sistema. Os cultos em Betel e em outros centros religiosos eram cheios de formalismo, mas vazios de sinceridade. O povo oferecia sacrifícios, tocava harpas, celebrava festas religiosas. Tudo isso enquanto ignorava os mandamentos fundamentais de Deus: amar o próximo, praticar a justiça, defender o oprimido. O culto se tornou espetáculo, e Deus deixou claro, por meio de Amós, o que sentia a respeito disso. Em Amós 5:21, ele declara: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Deus não estava interessado em rituais vazios, mas em corações quebrantados e atitudes transformadas. O contraste entre aparência e realidade era gritante. Israel se via como um povo abençoado, protegido por Deus, intocável. Mas a verdade era outra. Estavam caminhando cegamente rumo ao juízo. Amós, então, se tornou uma voz incômoda no meio do conforto. Ele apontava o dedo e dizia: vocês se deitam em camas de marfim, se esparramam nos sofás, tocam harpas como Davi, bebem vinho em taças, mas não se afligem pela ruína de José. Amós 6:4-6. Ou seja, enquanto o país desmoronava espiritualmente, ninguém se importava, contanto que o luxo continuasse. Era uma geração que confundia prosperidade com aprovação divina. E Amós veio para desfazer essa ilusão com uma mensagem dura. A paciência de Deus estava se esgotando. A mensagem profética, um rosto duro, uma voz firme. Amós não era um homem de palavras suaves. Sua mensagem era direta, cortante e muitas vezes desconfortável. Ele não fazia rodeios, nem tentava agradar. O profeta falava em nome de Deus e falava com autoridade. Logo no início de sua mensagem, ele surpreende. Em vez de atacar Israel diretamente, ele começa denunciando as nações vizinhas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Cada uma delas é confrontada por seus pecados: violência, crueldade, traição, ódio ancestral. Era como se o profeta estivesse construindo um cerco verbal ao redor de Israel. E então, quando todos estavam ouvindo e talvez até aplaudindo, ele vira o foco para Judá e, por fim, para Israel. E aí a pancada é certeira. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo. Amós 2:6. A estratégia de Amós é clara. Ele chama a atenção ao expor o pecado alheio e, de repente, vira o espelho para o povo de Deus. A mensagem: vocês não são diferentes. Aliás, são piores, porque têm a revelação, conhecem a verdade e ainda assim vivem na mentira. Amós expõe detalhadamente os pecados de Israel: ganância, opressão aos pobres, imoralidade, hipocrisia religiosa, abuso de poder, corrupção judicial. Ele pinta um retrato sombrio de um povo que perdeu completamente o temor de Deus. Mas junto com a denúncia vem o aviso: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor falou, quem não profetizará? Amós 3:8.
A imagem do leão representa o próprio Deus, prestes a atacar, rugindo em juízo, despertando os que dormem. Amós não tinha dúvida. O juízo era certo, inevitável. Deus já havia dado sinais, já havia enviado profetas, já havia punido de forma branda para chamar a atenção. Mas o povo insistia em ignorar. Agora, a justiça de Deus estava vindo com força total. E o profeta não se calaria, porque para ele calar-se diante da injustiça era o mesmo que consentir com ela. Ele não era cúmplice, era a boca de Deus. E mesmo sabendo que poucos o ouviriam, ele continuou proclamando a verdade, com o rosto duro e voz firme. Por sinais ignorados, avisos de um Deus paciente. Deus nunca julga sem antes avisar. E essa é uma das verdades mais tocantes do livro de Amós. O Senhor, por meio do profeta, lembra ao povo de tudo o que ele já havia feito para tentar chamar sua atenção antes de aplicar o juízo final. Em Amós capítulo 4, vemos uma lista impressionante de advertências divinas. Deus permitiu fome, falta de chuva, colheitas frustradas, pragas como a de gafanhotos, doenças, guerras e até destruição como a de Sodoma. Tudo com o objetivo de fazer o povo voltar para ele. Mas a resposta de Israel foi sempre a mesma: indiferença. Deus diz repetidamente após cada juízo: contudo, não vos convertestes a mim. Amós 4, 6, 11. Essas palavras ecoam como um lamento divino, uma dor profunda vinda do coração de um pai rejeitado. O povo havia se acostumado com os castigos. Havia endurecido tanto o coração que nenhum sinal, por mais claro e grave que fosse, os abalava. Eles continuavam vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se Deus fosse apenas um detalhe em suas vidas ocupadas. Essa parte do livro mostra uma faceta muitas vezes esquecida de Deus: sua paciência. Ele poderia ter julgado de imediato, mas escolheu advertir, esperar, insistir. Por amor, ele deu oportunidades de arrependimento, mas também deixou claro: a paciência tem limite. E então, a frase que marca esse capítulo surge com força: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Essa não é uma declaração simbólica, é um alerta final. Deus está vindo, e não para abençoar, mas para julgar. Esse versículo nos convida à reflexão até hoje. O encontro com Deus é inevitável para todos. A questão é: estaremos prontos? Israel não estava, ignorou os sinais, e o resultado foi trágico. Amós, mais uma vez, não suaviza a mensagem. Ele revela um Deus que fala, que age, que espera, mas que também pune. E cada palavra sua é um apelo desesperado para que o povo acorde antes que seja tarde demais. O verdadeiro culto. Deus não quer aparências. Amós não denuncia apenas a injustiça social e a idolatria do povo. Ele também confronta a religiosidade vazia, o culto hipócrita e as celebrações que não passam de fachada. No capítulo 5, o profeta transmite uma das mensagens mais impactantes de todo o livro, e talvez de toda a Bíblia. Deus diz claramente: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Amós 5, 21, 22. Em outras palavras, Deus rejeita completamente todo tipo de culto que não vem acompanhado de justiça, verdade e sinceridade. O povo de Israel continuava realizando cerimônias, festas religiosas e sacrifícios, como se estivesse tudo certo. Mas esses rituais estavam totalmente desconectados da vida real. Havia opressão, ganância, mentira, corrupção e, ao mesmo tempo, cânticos e orações nos templos. Deus deixou claro: ele não é enganado por aparências.
Nesse capítulo, encontramos uma das frases mais famosas e poderosas de Amós, que resume o desejo do coração de Deus. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5:24. Essa é uma imagem poética, mas de profundo significado. Deus deseja que a justiça seja constante, abundante e visível como um rio que nunca seca. Ele não quer rituais mecânicos, mas uma vida alinhada com seus princípios. Amós também faz um apelo pessoal ao povo: buscai ao Senhor e vivei. Amós 5:6. Esse é o caminho da vida, buscar a Deus de verdade, não por formalidades religiosas, mas com arrependimento e desejo sincero de obedecer. A mensagem é clara. Deus está mais interessado em como tratamos as pessoas, em nossa integridade e em nosso compromisso com a verdade, do que em cânticos bonitos ou festas religiosas. E essa verdade ainda fala alto nos dias de hoje, quando muitos ainda tentam esconder suas atitudes por trás de rituais vazios. Amós convida cada um a refletir. O que Deus vê quando olha nosso culto? Aparência ou verdade? O orgulho antes da queda. No capítulo 6, Amós direciona sua mensagem aos líderes e às elites de Israel. Ele denuncia o conforto, o luxo e o orgulho daqueles que viviam em palácios, cercados de prazeres e segurança, enquanto o restante do povo sofria. Eles se achavam intocáveis, acreditando que nada poderia abalar a sua estabilidade. No entanto, estavam completamente cegos à decadência espiritual e moral que os rodeava. Amós começa com uma declaração direta: ai dos que estão à vontade em Sião e dos que confiam no monte de Samaria. Amós 6:1. Ele está falando das pessoas que viviam em Jerusalém e Samaria, as capitais dos reinos de Judá e Israel. Eram pessoas influentes, poderosas, que achavam que estavam seguras por causa de sua posição, sua riqueza e seus privilégios. Mas a falsa sensação de segurança era apenas um véu que escondia o juízo iminente. Amós descreve com detalhes o estilo de vida dessas pessoas, deitadas em camas de marfim, comendo carne dos melhores animais, tocando música, bebendo vinho em taças e se ungindo com os melhores perfumes. Em vez de se preocupar com a destruição que se aproximava, estavam completamente alheias ao perigo, entregues à autossatisfação. Mas o alerta é claro. Por isso agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem levados, e cessará o ajuntamento dos que estão deitados em luxúria. Amós 6:7. Deus estava prestes a agir. A arrogância da elite traria a sua própria queda. Aqueles que pensavam estar no topo seriam os primeiros a serem levados cativos. A riqueza, a fama e a influência não seriam escudos contra o julgamento divino. Essa é uma lição poderosa e atemporal. Quantas vezes nos deixamos enganar por uma vida confortável, acreditando que está tudo bem, mesmo quando nos afastamos de Deus. O orgulho espiritual e a indiferença diante do sofrimento alheio são sinais perigosos, sinais de que algo está muito errado. Amós revela que o verdadeiro problema não era a prosperidade em si, mas a confiança nela. O erro estava em colocar o coração nos bens e no poder, esquecendo-se do Deus que tudo vê e tudo pesa. A visão do fim, o veredito divino. Chegamos ao capítulo final da profecia de Amós, e ele nos confronta com visões simbólicas e extremamente fortes, que revelam o ponto sem retorno da nação de Israel. Deus dá a Amós 3 visões, cada uma mais impactante que a anterior, demonstrando que a paciência divina tinha chegado ao limite. Na primeira visão, Amós vê um enxame de gafanhotos devorando a colheita. Isso simboliza a destruição econômica e o sofrimento do povo. Diante dessa visão, o profeta clama por misericórdia, e Deus suspende o castigo.
É uma imagem forte, mas ainda há esperança. Na segunda visão, um grande fogo consome tudo, até mesmo as águas profundas. Mais uma vez, Amós intercede, e Deus novamente suspende o juízo. Ainda assim, percebe-se a crescente urgência. A cada visão, a situação se torna mais crítica. Mas então vem a terceira visão, a mais decisiva. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Amós 7:7. O prumo é uma ferramenta usada para verificar se um muro está reto. Simbolicamente, Deus está medindo Israel para ver se está alinhado com sua justiça. E o veredito é claro: o muro está torto, a estrutura está comprometida. E desta vez, Deus declara: não passarei mais por ele. Significa que o tempo da misericórdia se esgotou. Deus não irá mais relevar nem adiar o juízo. A casa de Israel será destruída, o santuário idólatra de Betel será derrubado e a espada virá sobre a casa real. É neste momento que entra em cena Amazias, o sacerdote de Betel, que representa o sistema religioso corrompido e aliado ao poder político. Ele acusa Amós de conspiração, tenta silenciá-lo e manda que ele vá embora. Mas Amós responde com firmeza e ousadia: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Porém o Senhor me tirou de detrás do gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós 7:14-15. Essa resposta resume toda a autenticidade de Amós. Ele não falava por vaidade nem por ambição. Era um homem comum, escolhido por Deus para uma missão extraordinária. E mesmo diante da oposição, ele não recuou. Ele falou a verdade, mesmo quando ninguém queria escutar. A mensagem final de Amós é dura, mas necessária. O juízo virá. E virá porque Deus é justo. Ele não se deixa comprar com rituais vazios, nem é enganado por aparências. Ele pesa os corações, avalia as ações e age com retidão. A voz que ninguém quis ouvir. A história de Amós é uma daquelas que nos obriga a parar e refletir. Ele não foi um profeta popular, não realizou milagres, não nasceu numa família sacerdotal, não tinha título ou influência. Era apenas um homem do campo, acostumado ao silêncio das pastagens e ao cuidado com os rebanhos. Mas quando Deus o chamou, ele não hesitou. Amós viu a decadência de uma nação que parecia forte por fora, mas estava apodrecida por dentro. Viu líderes que exploravam os pobres, religiosos que usavam o nome de Deus para benefício próprio e um povo que se enganava com uma falsa sensação de segurança espiritual. E ele teve coragem de dizer a verdade, mesmo quando ninguém quis escutar. Sua mensagem não era agradável, não era reconfortante, mas era verdadeira, e por isso foi rejeitado. No entanto, o livro de Amós termina com uma nota de esperança. Depois de tantas palavras duras, ele profetiza que Deus restaurará o seu povo. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Amós 9:11. Essa promessa aponta para um futuro de restauração, de reconciliação, de um novo começo. Um tempo em que a justiça e a misericórdia se encontrarão. Em que o Messias virá para restaurar o que foi perdido. O legado de Amós ecoa até hoje. Ele nos lembra que Deus não se cala diante da injustiça, que a verdadeira espiritualidade está ligada à prática da justiça, da compaixão, da integridade. Que não basta frequentar templos e cantar louvores se nossos corações estão longe do Senhor. Amós também nos desafia a sermos corajosos, a não termos medo de denunciar o erro, de falar em nome da verdade, mesmo quando a maioria prefere o silêncio. Ele é um exemplo de fidelidade, de ousadia e de sensibilidade ao chamado divino.
Se você sente que é apenas alguém comum, sem títulos, sem destaque, lembre-se de Amós. Deus usa os improváveis. Deus levanta vozes onde ninguém espera. E talvez Ele esteja te chamando hoje para ser uma dessas vozes, para anunciar a verdade, para viver com propósito, para fazer diferença. Porque mesmo quando ninguém escuta, a voz de Deus continua ecoando.